Boa tarde. Como de costume, nossa reunião mensal, reunião do mês de outubro. E temos alguns assuntos para tratarmos aí juntos. Estamos com 145 pessoas online. Muito bem. A gente sempre atrasa um pouquinho, até para dar tempo de todo mundo entrar, né? Tem esses minutinhos de tolerância. A gente costuma começar aí 10 minutinhos depois do horário, para todo mundo conseguir acessar, verificar o áudio. Testamos também aqui nosso áudio, acho que está tudo correto. Nós pedimos apenas que vocês mantenham a câmera, né, do equipamento aí fechado nesse momento e o áudio também desligado. Nós costumamos usar o bate-papo, que é o nosso chat, para essas trocas aí de informações, né, durante a reunião, tá bom? Acho que está tudo ok. Tem ainda 2 pessoas para serem admitidas, foram admitidas. Os técnicos também de parcerias estão na sala, acompanhando a reunião, anotando aí algumas perguntas, para a gente filtrar isso e de forma resumida. Atender a todos. Se tiver, saiu o risquinho, tá vendo? Isso, já foi fechado. Agradeço. Então, qual é esse lembrete, tá bom? Deixar o áudio, manter o áudio fechado e as câmeras também desligadas, até para a conexão também ficar melhor, tá? A gente tem nossas telas aqui, temos a nossa pauta. É uma reunião mensal, havíamos já programado alguns assuntos, outros não. Né? O CIGEP é um assunto que a gente vai iniciar agora, essa reunião, com uma escala, um plano de formação, de oficinas. Falar um pouquinho sobre a manutenção, devido às fortes chuvas aí na última semana. Um pouquinho sobre o adicional e a utilização desse adicional nessa manutenção e nos pagamentos também dessas verbas aí do final de ano. E o dissídio coletivo, que também nos pegou um pouco de surpresa, não estava na pauta. Nossa reunião ela é programada, né? Nessas datas, né, Jair? Mais ou menos aí, finalzinho, última semana do mês, e nós fomos surpreendidos também no final de semana com essa publicação. Não foi homologado ainda, mas já está no dissídio coletivo, tá bom? A gente pode passar para o próximo item. A gente vai falar um pouquinho sobre o CIGEP, rapidamente, tá? A gente entende que essa reunião nós chamamos a equipe gestora, os mantenedores, e vocês são responsáveis, né, pela manutenção dessa parceria com a municipalidade. Então, assim, nós mostramos para vocês algumas responsabilidades aí dessas pessoas, para vocês aí atuarem junto a essas pessoas que são responsáveis pelo CIGEP. Né? Então, a gente tem o artigo 57 da portaria 4548, em que fala em apresentar essa prestação de contas parcial ao término de cada trimestre do ano. Realmente, este ano, algumas datas não foram tão criteriosamente obedecidas, devido até ao próprio CIGEP, o sistema, e a própria secretaria publicou datas aí alternativas para a entrega desses documentos. Contudo, nós entendemos que o sistema já existe, né, um caminho para chegar nessa prestação aprovada. Nós falamos isso até com muita alegria, nós aprovamos algumas prestações já no CIGEP, estão aprovadas. Agradecemos também a parceria dessas organizações, essas unidades que foram aí pioneiras nesse trabalho em conjunto. E agora, né, nós precisamos voltar nesse quadrinho, esse quadrinho de organização, de entrega. Então, nós temos aí o terceiro, Jair é coordenador de prestação de contas. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Já conhece o Jair, a gente vai apresentando ao longo aí da nossa conversa. E o Jair é coordenador de prestação de contas e tem esse calendário que agora, né, Jair, a gente pode começar a cumprir, né? Nós terminamos aí o terceiro tri, né? Que foi de julho até final de setembro, e agora a gente está aguardando aí a submissão das prestações de conta no CIGEP. Correto, do terceiro trimestre. Né? E isso, a gente coloca um prazo aí, pensar assim, o primeiro dia útil de novembro, né? Seria o prazo
máximo para as organizações submeterem isso, tá? Hoje é dia 22 ainda, então vocês têm uma semana, um pouquinho para isso, tá? Não houve alteração nessa... quando há atraso na entrega de prestação de contas, não houve alteração na legislação. O que houve foi um nível de compreensão devido ao sistema SIGEP. Então, nosso primeiro, segundo, né, e até o ano anterior também, teve um prazo maior para a submissão desses documentos. Contudo, agora os documentos já estão, né, alinhou já o fluxo, então a gente precisa voltar a respeitar esse calendário de entrega de prestação de contas. Lembrando que não houve alteração na portaria, de modo que pode haver suspensão de repasse, enfim, devido à não entrega, mas assim, isso é em último caso. Tá? A gente quer trabalhar com vocês no sentido de entender o que está acontecendo. Inclusive, nós temos uma proposta que vai ser agora compartilhada com vocês logo após essa tela, tá bom? E a prorrogação. Então, se caso alguma organização, depois de todas essas formações, esses momentos que a gente vai trabalhar aqui na DRE, com os técnicos, alguma coisa acontecer, precisa justificar e até protocolar esse pedido de prorrogação, no caso, a gente falando aí do terceiro trimestre de 2024, que seria o dia 1º de novembro, prazo máximo. Tá, Gerson? Isso. Tá bom? Então, esse quadrinho aí é só um lembrete do SIGEP, que precisa agora a vida continuar seguindo como a gente fazia no SEI, né? Respeitando os prazos da entrega dos documentos de prestação de contas. A gente tem aí vamos passar o próximo slide. A gente vai falar já sobre o calendário de formações, de oficinas que nós construímos aqui, né, nesse plano de ação desta DRE para dar conta aí de todo esse processo SIGEP, né, e em parceria com vocês já. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o SIGEP. A Mona Lisa é responsável pelo SIGEP, né, a focal do SIGEP dessa DRE. Ela pode falar um pouquinho. Na verdade, é um recado, né? Porque a gente vai falar com as organizações, com a equipe gestora, e talvez a pessoa do SIGEP lá na ponta não está nessa reunião. Mas cabe às organizações, a gente vai disponibilizar esse material depois, cabe às organizações transmitirem isso, né? Inclusive convocando essa equipe para as reuniões aqui nessa DRE. Boa tarde, gente. Bom, como o Daniel falou, a gente tem nessa reunião diretores, temos mantenedores, perdão, nós temos contabilidade, então a gente vai fazer um link aqui com algumas informações que, como o Daniel falou, precisamos que vocês repassem para as pessoas que são responsáveis pelo SIGEP, pela prestação de contas aqui da DRE Campolim. A gente vai disponibilizar esse material para vocês posteriormente, para que vocês também tenham essas informações para passar para as pessoas responsáveis, tá? Então, ao final dos slides aqui do SIGEP, a gente vai demonstrar para vocês o calendário de oficina que a gente preparou aqui. Vamos encaminhar alguns links para vocês. Se possível, eu vou pedir para o pessoal da prestação de contas já encaminhar neste momento a lista de presença dessa reunião, por gentileza. Vou pedir para vocês encaminharem também ao final, tá? Esse aqui eu vou pedir para mandar no final para a gente explicar direitinho. Então, assim, para a gente fazer uma análise de uma prestação de contas aqui na DRE Campo Limpo, a gente precisa de alguns documentos que são obrigatórios estarem no sistema, tá? Então, são eles os extratos do OFX, da conta termo e da conta movimentação, se houver, né, a conta movimentação, porque tem muita gente que o dinheiro, ele entra em uma conta e movimenta em outra, então, por isso que tem essa observação. A gente colocou aqui, né, que é muito importante que o extrato OFX, o arquivo, né, o OFX que vem do Banco do Brasil, ele não seja aberto pela organização. Por quê? Porque isso influencia quando for subir para o sistema do SIGEP. Ele pode dar algum erro, vocês podem nos informar que o sistema não está aceitando, mas provavelmente o sistema o arquivo foi tentado, eles tentaram abrir o arquivo, tá bom? O extrato em PDF, a gente precisa obrigatoriamente da conta termo, conta movimentação, mesmo que elas estejam o OFX, tá? Então, precisa do extrato de PDF. Precisamos também do extrato PDF da conta aplicação financeira e da conta poupança.
Recursos humanos, a gente colocou aqui alguns documentos obrigatórios, que são as folhas de pagamento, os comprovantes de encargo trabalhistas, fundo de garantia, INSS, imposto de renda, PIS, comprovantes de pagamento de todos esses encargos, né? E a planilha de rateio, se houver, dos encargos. Recursos humanos, rescisão, como a gente sabe, lá no CIGEP ele separa a folha mensal da rescisão e férias, então por esse motivo a gente precisa do termo de rescisão e a GRF e o comprovante de pagamento também. Recursos e férias, quando houver, né, seja ela individual ou coletiva, ela também precisa constar lá no sistema. Seguindo aqui a ordem do CIGEP, as concessionárias, a gente precisa que vocês encaminhem todas as faturas e o comprovante de pagamento, gente, a gente só está exigindo se ele não foi pago pela conta do C. Se foi pago pela conta do C e existe a conciliação bancária, não precisa incluir no CIGEP. Os imóveis, a gente solicita o recibo, assinado pelo proprietário, IPTU e o imposto de renda, se for o caso. Despesas gerais, a gente não elencou todas aqui, tá? Mas, assim, de um modo geral, a gente precisa que vocês incluam a descrição da despesa, né? Aqui se trata, por exemplo, alimentação. O que vocês compraram naquele fornecedor de alimentação? Não precisa colocar 10 cebolas, 5 cenouras. Não, não é isso. É alimentação, FLVO, enfim. Todas a descrição básica daquele valor que foi gasto. Por quê? Porque não é para incluir nota fiscal. Né? A nota fiscal é exigida só se vocês tiverem a prestação de contas especial, e a gente solicita aqui na DRE para compra de drogaria. Por quê? Porque remédio não é permitido, mas existem algumas organizações que compram aquele leite especial para as crianças em drogaria, então a gente precisa que vocês incluam no sistema. Tá? O rateio de recursos humanos, que são aqueles funcionários já autorizados pela DRE Campo Limpo, tá? Que já estão no sistema, que já foram autorizados pelo gestor de parcerias, a gente solicita que vocês também coloquem as informações lá no sistema. Os bens permanentes, a gente pede para vocês preencherem a aba de documento, pagamento e incluir os orçamentos e as notas fiscais. E, por fim, aqui na parte de rendimentos e receitas, incluir valores deduzidos impostos e encargos, e o termo de execução do objeto, né, que é preencher as metas individualmente, que a gente pede para vocês fazerem neste momento. Então, esses aqui são os documentos obrigatórios. Sem essas informações, a gente não consegue analisar uma prestação de contas, tá? Então, assim, outra coisa que eu vou frisar aqui para vocês, a submissão da prestação de contas, ela só acontece quando todos os impostos, né, todos os valores foram conciliados e quando o saldo bate. Né? Se existe alguma dificuldade da organização referente a qualquer informação que o valor não está sendo conciliado, o saldo não bate por algum motivo, entre em contato com a gente que a gente ajuda vocês, tá bom? E aqui seriam as datas previstas das oficinas. Quer falar, Daniel? Bom, a gente preparou esse plano de ação, uma data, são datas aqui na DRE e também no CEL Casablanca. Já está reservado, inclusive, no espaço do CEL, o Jair já foi responsável por isso. Então, nós temos 29, 30 e 31 de outubro, aqui na DRE Campo Limpo, das 9 às 12 da manhã e das 13 às 16. Como isso vai acontecer? Isso vai acontecer uma oficina mesmo, é algo ali tete a tete, vai ser o técnico e a organização. A gente já separou, inclusive, por assuntos, por temas, dificuldades, né? Fizemos uma reunião ontem no nosso setor e eles elencaram ali os problemas que eles estão encontrando e como a gente poderia ajudar vocês nesse momento, de forma assim, a agrupar, talvez, né, nesse mesmo horário, os assuntos por interesse. Então, das 9 às 12, no dia 29. Então, vai ter um grupo ali que talvez está tendo o mesmo problema no CIGEP, então a gente vai tentar resolver isso aqui na DRE. Para isso é importante, os slides anteriores, esses documentos aí necessários e que provavelmente, talvez, podem até trazer esses documentos aqui, pendrive, né? Porque se tiver alguma situação, a gente pode utilizar e ver aí na prática, na hora. Tá? Então, isso aí vai ser encaminhado para vocês.
29, 30 e 31, já fizemos, dividimos as equipes, né, os técnicos, junto com cada organização que vai ser convidada, convocada. Eu falo porque é um convite, mas assim, pelo nível de importância, né, Jair? É um momento que a gente vai separar para discutir sobre isso, né? Ali os técnicos. Bom, e no dia 9/11, ao sábado, a gente vai estender esse convite. Esse é maior. Esse vai envolver mais organizações ao mesmo tempo, das 8 às 12. É um momento em que a gente vai até de avaliação, né? Para entender essas formações. Nós não colocamos aqui, mas às terças-feiras, hoje é uma terça-feira, e às terças-feiras, neste horário das 13, 14 horas, a gente vai definir depois do dia 29, que já vai ser novembro, né? Primeira terça-feira de novembro. A gente vai começar com as nossas oficinas também via reunião, igual estamos fazendo aqui, via link, né? Online. Então, ou seja, 29, 30 e 31, grupos aqui na DRE, assuntos em comum, dificuldades, a gente vai fazer esse encaminhamento. E na próxima terça-feira, né, dia 1º de novembro, que dia que é? 1º de novembro? 1º de novembro é sexta, né? A primeira terça de novembro? Dia 5. Dia 5. Então, dia 5 de novembro, a gente já vai ter essa formação aí com todos, tá bom? E o importante dessas oficinas é que venha a pessoa responsável pelo CIGEP. Isso é o mais importante. Não adianta vir aqui o representante da organização ou o diretor ou coordenador que não atua no CIGEP. Então, a gente precisa da pessoa que está lá na ponta, né? Como se diz popularmente, com a mão na massa lá no CIGEP. Porque essa pessoa que vai participar com o técnico desse momento de oficina. Só para complementar o que o Daniel está falando, gente, nesses dias de oficina, que a gente vai ter 29, 30, 31, a ideia é fazer a análise da prestação de contas, da primeira prestação de contas que vocês têm no sistema, tá? No CIGEP. Então, por isso que a gente pede para aqueles que ainda não submeteram a prestação de contas, que não colocaram as informações necessárias, que sejam cobradas das pessoas, né? Os técnicos notificaram as organizações hoje que estão nessa fase, né? Para incluir a documentação, inclusive essas que a gente acabou de falar aqui, porque no dia 29, 30 e 31, a proposta é que a gente analise uma prestação de contas junto com o técnico, ou que pelo menos inicie essa análise da prestação de contas para que a gente consiga entender junto com o sistema, né, as dificuldades que vocês, enquanto organização, possuem, tá bom? É importantíssimo. Alguns receberam notificação aí ontem, hoje. Por quê? Para essa oficina acontecer e ter material para trabalhar, para tirar dúvida, o material precisa estar submetido. Então, assim, aqueles que não colocaram aí algumas prestações, essas primeiras aí, foram notificados hoje e ontem também para isso, tá? Aqui a gente está com o calendário, foi bom ter a gente vai ter, além do 29, 30 e 31, que são momentos aí, oficinas com os técnicos, prestação, a gente vai ter também, a gente marcou 2 momentos aqui, um plantão de dúvidas, que vai ser estabelecido, se não me engano, às segundas-feiras, um horário também que vai ficar técnico dando o plantão, né? E a gente espera até que, se possível, com hora marcada, a pessoa liga e tenta agendar para a gente não organizar o espaço e conseguir atender a todos, tá? E as terças-feiras são essas formações mesmo online sobre o CIGEP, foco no CIGEP, tá bom? Para isso, nós criamos também um grupo de WhatsApp para dúvidas e orientações do CIGEP. Esse link, os técnicos aqui, acho que podem até colocar no grupo, no nosso bate-papo, né, dessa reunião, o link para vocês já entrarem nesse grupo. O que a gente também recomenda? Entrar nesse grupo as pessoas que de fato atuam no CIGEP. Nós temos o grupo dos mantenedores, que é um grupo de recado importante, né, para assuntos rápidos, mantenedores ou alguns diretores aí que estão à frente das unidades. E esse grupo é para o CIGEP. Então, se você recebe esse link aí agora no seu bate-papo dessa reunião, encaminha para a pessoa do CIGEP, que cuida do CIGEP, né, da unidade, porque é um assunto bem específico mesmo, né? A gente vai tirar dúvidas, a gente vai tratar de diversos assuntos. Vamos passar no próximo? Os técnicos da prestação de contas já incluíram no bate-papo aí do chat mesmo, o grupo de WhatsApp, para vocês
entrarem, por gentileza. Vamos só lembrar, vai entrar, na verdade, sim, aqueles que atuam com o CIGEP. Se você é mantenedor ou diretor e sabe, né, quem que atua com o CIGEP da unidade, encaminhe esse link para a pessoa, porque é um assunto pertinente às questões do CIGEP mesmo, tá bom? Esse material, a gente vai salvar ele em PDF e vai mandar para vocês aí no grupo de mantenedores, por e-mail também. Então, é um material importante que tem se resumido os documentos, os principais documentos que precisam compor essa prestação de contas, que inclusive precisa estar submetida para a gente conseguir atuar nessas oficinas 29, 30 e 31. Tá bom? Eu vou pedir para o pessoal também encaminhar esse link que a gente fez para os interessados, porque assim, a gente, enquanto DRE, fizemos a gente separou, na verdade, né, um grupo aqui para vir aqui nas próximas semanas, né, 29 e 31, mas a gente pede para aqueles que, mesmo que estejam ali já no caminho mais avançado do sistema, que também se manifestem nesse link que eu vou pedir para o pessoal colocar no grupo, né, porque ainda possui alguma dificuldade ou precisa de ajuda, né, de forma pontual mesmo, de repente, para que a gente auxilie vocês, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem dois links. O primeiro link é o link do grupo de WhatsApp, que é para as pessoas que atuam no CIGEP. O segundo link é o link para as pessoas participarem dessa reunião. Só que assim, essa reunião nós já pré-definimos quais unidades deverão participar. Vamos pensar assim, obrigatoriamente, tá? É importante que vocês... Porque a gente percebeu a dificuldade, a gente percebeu assuntos em comum. Para além disso, aqueles que se sentirem... Olha, eu também quero participar, apreciar. Então, a gente vai mandar o link também para você escolher uma dessas datas aí, tá bom? É importante para a gente entender isso. Tem uma pessoa que está com a mão levantada, a gente já vai abrir? A gente vai... Não, a gente vai pedir depois. A gente vai pedir para mandar no... Pode escrever no... A gente usa o nosso canal de comunicação aqui, que é o bate-papo, né? Vocês podem colocar ali as perguntas, a gente vai filtrando isso aí por assuntos depois, tá bom? Pode passar no próximo, por favor, slide. A gente programou uma reunião mais ou menos de 1 hora, a gente tem alguns assuntos ainda para tratar. Este e-mail ele foi para todas as unidades, né, no @sme. Esse e-mail é devido às fortes chuvas do dia 11/10. Por que foi importante encaminhar esse e-mail com uma planilha? Muitas unidades apresentaram, eu recebi muitas fotos, por e-mail também, por WhatsApp, de essas... telhado, gente, eu fiquei muito assustado, né, com a ação da natureza aí, de árvores, telhado. Assim, a gente tentou acompanhar vocês, algumas unidades ficaram sem energia, nós encaminhamos geradores, né, de forma emergencial. E nós temos aquelas unidades que tiveram algumas situações que eles vão ter que fazer manutenção, que pode aguardar um pouquinho mais, enfim, que não são assim emergenciais, né? Aquelas de grande porte, entendo que já usaram até o feriado aí que teve, né, 14 e 15, para poder atender as crianças no dia 16. Agora, aquelas outras manutenções que aconteceram aí, né, que vão ter que acontecer devido às fortes chuvas do dia 11, nós pedimos, né, o preenchimento dessa planilha, né, porque isso é importante na prestação de contas. A gente entende que vai aparecer um valor utilizado para manutenção acima do que assim aparece na prestação trimestral, e a gente precisa planilhar isso e entender e justificar o porquê. Tá bom? Então tem a planilha, vocês podem também, inclusive, no e-mail, encaminhar com alguma foto, um registro, para a gente deixar esse material com o técnico de prestação de contas para justificar esse gasto. Muitos deles, teve um caso ou outro que aconteceu, que falou assim, não consegui nem fazer orçamento, né? Porque assim, eu precisei pegar a telha e cobrir ali. Então, assim, é por isso que a gente precisa disso, tá? Para justificar, inclusive, essas questões emergenciais que o mantenedor precisa resolver para atendimento às crianças, né? Então, é diferente de uma manutenção programada, que você vai chamar os prestadores, né? Pedir 3 orçamentos, negociar com eles. Uma catástrofe como essa que aconteceu dia 11, a gente precisa resolver a situação. Então, por isso que a planilha é importante para vocês, para a gente ter esse controle e justificar, né, inclusive, a utilização dessa verba
até, inclusive, se não tiver os orçamentos. Tá bom? A chuva nem estava prevista, né, Daniel? As manutenções sempre são previstas, então a gente tem que ter a obrigatoriedade do orçamento. Mas nesses casos aí... Bem disso, Jair. Quando é algo previsto, né, você tem uma manutenção para fazer, uma troca de azulejo, uma coisa, você vai programar isso. Agora, com uma catástrofe, não tem como isso. Então, muitas vezes, fica difícil até esse orçamento. Você precisa resolver a situação. E essa planilha, este e-mail, essa devolutiva que a gente pede para vocês, muitos já preencheram, responderam, já estou encaminhando para os técnicos, para justificar. A questão é essa, justificar a utilização desse recurso nas prestações de contas. Tá bom? Vou passar para o próximo. Os adicionais, a gente sempre lembra, né, os adicionais, a palavra aí é preferencialmente, né? Ou seja, os adicionais eles podem ser usados para todos os itens aí estabelecidos, né? Execução de melhorias, qualificação do quadro de recursos humanos, pagamento do 13º, férias, 1/3, encargos trabalhistas, né? Aquisição de material, bens. A questão da divisão aí que a portaria coloca, usa preferencialmente para tentar organizar aí o que se dá para fazer no começo do ano. Vamos pensar que a gente começa o ano, às vezes tem uma melhoria para fazer na instalação, o material ali, né, para iniciar o ano, e mais ali o repasse ali que é para o final, né, no segundo semestre, a questão dos pagamentos, 13º, férias, né, diferenças salariais, é importante isso que a gente tem uma situação aí agora que foi publicada, tá bom? Aquisição de bens. Então, o adicional ele é para isso, né? É o 14º, inclusive, que ele vem também para essas situações. Então, para as manutenções, melhorias, pode ser utilizado, né? E também para pagamento de recursos humanos, que a gente vai entrar nesse assunto agora, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o dissídio coletivo, como eu falei, essa reunião já estava programada, né, mensalmente, e nós recebemos a publicação, não foi homologada ainda, mas foi publicada a questão do dissídio coletivo, a Convenção 2324. Né? Estabelece ali um piso mínimo, né? 24, 25. 24, 25. Um piso mínimo da categoria, R$ 1.640, e traz ali, já na convenção, ela traz o quadrinho, né? Que é a partir de 1/7. Assim como foi no ano passado, ela é retroativa a partir do 1/7. Né? A diferença, por isso é importante conversar com vocês um pouquinho, a questão do professor, né, do P, que foi publicado, pode passar, foi publicado o piso salarial do professor, né, no piso nacional do professor, e isso foi reajustado já pelas organizações no início do ano, né? O piso nacional passou para 4.580,57. Ou seja, esse 5%, então, ele já consta, né, diluído desde o começo do ano. Então, o professor, de fato, agora, considerando esse percentual, esse piso, que ele recebe esse piso, ele vai ter um aumento, uma porcentagem percentual de 1,33, né? Então, não é os 5% sobre o que ele já... sobre o piso nacional. Sobre o piso nacional, exato. Porque o piso nacional, quando vem ali no começo do ano, com percentual de 3,62, né, então foi um adiantamento que foi feito desde o começo do ano para o professor apenas, e agora para toda a categoria em 5%. Né? Então, isso é importante definir. O que é importante também trazer é que a própria convenção traz, o que nós comunicamos a vocês, que quando saiu o piso nacional, deveria, né, de fato, já ser reajustado, na época em 3,62, né, esse salário do professor, né, o salário ali, o piso. Tá? Por quê? Porque a convenção já traz isso, que não pode ser inferior ao estabelecido para o piso nacional. Então, essa convenção traz isso, por isso que nós comunicamos vocês e cobramos aí que isso fosse feito lá desde o começo do ano, conforme a publicação. Tá, essa é uma informação que é nova na convenção coletiva, né, do Sintra-Infa. Ela faz parte da cláusula 3ª, né, do reajuste do piso salarial, né, do reajuste salarial para a categoria. Então, esse item aqui, ele vem como novidade, né, corroborando aquilo que a gente já vem falando, né, desde o início do ano, e aquela cláusula também no termo de colaboração, né, sobre o piso salarial obedecer o piso nacional do professor, né?
Então é isso, para os professores. Para os professores. Tem mais algum quadro disso? Bom, agora a gente vai tratar um pouquinho de como a própria convenção, né, a cláusula 4ª, ela vai sugerir. Então, a gente tem aí poderão e deverão. Como vocês poderão realizar isso? Bom, é a partir de 1/7, né, os 5% a gente já explicou para o professor, que o professor já teve ali um percentual desde fevereiro, né, que é devido ao piso nacional. Então, agora o percentual dele é um pouco menor, porque já teve esse adiantamento. Agora, para os demais cargos, não. Né? As diferenças salariais, a gente vai ler isso junto com vocês, referente aos meses de competência. Julho, agosto, setembro e outubro de 24, porventura existentes, poderão, olha o poderão, ser pagas em 2 vezes, juntamente com os salários dos meses de competência de janeiro e fevereiro de 25. Ou seja, aquela verba antecipada, nós já temos sinalização que vai ser antecipado mesmo o janeiro e fevereiro, que é pago em dezembro, essa verba ela pode ser usada para isso, ela pode ser usada. Aquela organização que tem recursos ali do adicional ou recursos em conta também pode fazer isso. Então, assim, a organização precisa fazer as contas agora, pensar como ela vai utilizar aí o provisionado, por exemplo. Eu vou destinar o provisionado para 13º e férias, conforme a portaria prevê, né? Para eu utilizar esse recurso de adicional, esse recurso de conta, para diluir isso. O que pode ser feito também? Parte desse recurso do adicional, do dinheiro em conta, diminuir essa diferença aí de agosto, julho, agosto, setembro e outubro, dividindo um pouco agora e um pouco no próximo ano, a competência de janeiro e fevereiro. Então, isso vocês podem fazer. Isso cabe à unidade fazer as contas. Quem sabe, agora está um pouco mais apertado, mas tem a verba do ano seguinte, do ano subsequente, que vai vir no final desse mês, agora de dezembro, né, que pode ser usada para isso. Pode. O que deve? Ali colocamos até numa setinha. O que deve ser reajustado? Isso deve ser. O salário já referente a novembro, ele deve estar dentro do quadro do piso. Ou seja, isso não pode, isso deve, né, porque já faz parte da própria convenção e das questões aí trabalhistas, tá bom? E nós temos também o caso, e nós falamos sobre isso em uma reunião que nós fizemos, de unidades que concederam um reajuste 3%, 4%, enfim. Algumas fizeram isso. Por conta de risco, sim, por conta de risco, fizeram antes de sair o valor aí estabelecido pela convenção. Isso que acontece, se elas fizerem isso, já está falando o parágrafo 1º, né? Poderão ser compensadas as antecipações espontâneas já concedidas e discriminadas no recibo de pagamento até a data de 36. Então, quem já fez isso, a organização que já concedeu um pouco desse valor aí maior, até mesmo para o diretor, para o coordenador, para outros cargos que não estavam contemplados pelo piso nacional, agora é hora de fazer um ajuste, um acerto de contas, uma vez que a gente tem estabelecido de fato os 5%. Tá? Então, para o professor, repetindo, ele já teve ali um percentual, acho que 3,62, referente ali a fevereiro, né, que vocês já fizeram isso e deveriam ter feito mesmo. Isso é a própria convenção, o termo de colaboração fala sobre isso. E agora chegou a hora de fazer esse ajuste. Para chegar no 5, está faltando quanto? Veja lá quanto está faltando e completa esse valor minimamente do piso. Tá bom? E também esse recurso aí pode ser usado adicional, pode ser usado verbo de conta, pode ser utilizado aí um pouco agora, um pouco em janeiro e fevereiro. Vocês não estão cometendo nenhum tipo de irregularidade, né? De não fazer todo esse acerto agora, de julho, agosto, setembro, outubro. Talvez ela onerar muito agora, devido às situações. Aquela unidade, por exemplo, que teve questões de chuvas, de manutenção, o adicional está comprometido, ele pode deixar isso para o ano que vem. Né? Então, são organizações que vocês podem aí desenhar nesse planejamento aí para atender esse dissídio coletivo, tá bom? E o que a gente atenta é que o que deverão, o salário de novembro, né, referente a novembro, já tem que estar dentro do quadro do piso, tá? Tem mais alguma coisa que a gente fala sobre isso? Só isso. Eu não sei se a gente tem aparecido algumas perguntas. Você quer abrir a... No chat.
Também, pessoal. Bom, a gente vamos reforçar alguns recados aí. A questão da lista de presença, por gentileza, ela está afixada aí no bate-papo, tá? A lista de presença. Está disponível. Tem o link também que nós colocamos da formação CIGEP. A gente já tem um grupo que vai estar convocado para esses dias 29, 30 e 31 e no dia 9 de agosto também. E a gente pede para vocês aí e se inscreverem também, né? Aqueles que não forem contemplados. Talvez esperar um pouquinho, a gente vai colocar esse nosso grupo também, esperar um pouquinho. Quando que a gente libera os convocados aí para 29, 30 e 31? Essa semana ainda? Sim, essa semana. A gente libera essa semana. A partir de terça-feira. E aquele que, olha, eu não estou nesse grupo aqui, a gente vai fazer isso, a gente está dando start hoje. A gente vai fazer isso, né, até o final do ano, vai focar nisso. Mas fala, eu também já queria participar do dia 29, do dia 30, coloque também lá no link, tá bom? E o grupo do WhatsApp, que é específico para o CIGEP, e para aquelas pessoas que estão aí diretamente no CIGEP. Então, aqui que a gente pede para vocês, por gentileza, se alguém quiser escrever mais alguma pergunta, alguma sessão, algum comentário, dentro do nosso limite, né? A gente sempre trata isso, tratamos isso na outra reunião. Qual que é o nosso limite aqui nessa DRE, nessa gestão de parcerias? A aplicação dos recursos, né? Orientar as unidades quanto à utilização de recursos. Talvez, quando é um assunto mais particular, venha aqui na DRE, vamos conversar, vamos fazer as contas juntos, vamos tentar ver o que é possível fazer nessas situações, inclusive de manutenção, inclusive de quadro, tá bom? Então, a gente tem um limite, então aqui não é espaço para outras reivindicações, né? Vocês entendem bem o que eu digo, né? A gente tem nosso limite aqui, e a gente quer orientar vocês, em virtude dessas publicações, dessas normativas, como é a melhor forma de fazer para não fazer errado lá na frente, tá bom? Tem alguma questão? Gente, vocês têm alguma pergunta? Acho que só tinha uma de 5%, né, amor? Tem uma pergunta de 5%. Fala. A equipe de apoio é 5%, diretor e coordenador, sim. A convenção coletiva ela estabelece um reajuste de 5% para toda a categoria, né? Só que aí vocês precisam obedecer os pisos salariais que estão ali naquele quadrinho e que está disponível na convenção coletiva de trabalho. Correto, tem a tabela para isso, né? Então, como foi falado, 5% às vezes para o professor não vai ser os 5% agora, porque já foi dado esse aumento lá no começo do ano. Então, é um percentual menor, né? Aí a organização vai estudar como vai fazer isso. Vai fazer isso agora, vai jogar para o ano que vem, para janeiro, fevereiro, que vai ser aceito na prestação de contas, uma vez que está estabelecido na convenção coletiva, né? Algo oficial, tá bom? Então, a forma como vocês vão fazer... tem várias formas de organizar isso, tá? A única coisa que a gente lembra é que o salário de novembro já tem que estar naquele quadro, obedecendo minimamente aquele quadrinho, né? Isso também se aplica a todos, né? Até aqueles que estão fora do quadro. Se porventura há alguma organização unidade que já paga acima do piso estabelecido pelo dissídio, esse aumento também vale para essas unidades, né? Ele é para todos, né? Ninguém pode ficar de fora ou não receber esse tipo de reajuste, tá bom? Exatamente. Mais alguma pergunta? Essa reunião fica gravada, tá? A gente tá gravando, a gente sobe no nosso canal. A gente fica também à disposição. Aqueles aí que tem uma pergunta, mas falam, olha, minha pergunta é particular, eu preciso falar com vocês, a gente fica à disposição, vocês têm nossos números, tem nossos contatos aqui do WhatsApp também para facilitar isso, tá? E a gente fica à disposição para qualquer outro assunto, tá bom? Tá bom, a gente encerra por aqui, então. Sim, nós agradecemos a presença, né, de todos. Aguardamos vocês nas oficinas, que vai ser um momento importante. Nós vamos subir para o nosso canal do YouTube. A pessoa perguntou onde fica gravado, a gente vai subir para o canal do YouTube. Isso, não sei se alguém está com o link do canal do YouTube, pode colocar o link também, né, das nossas reuniões. A gente tem um canal que a gente vem falando sobre o CIGEP, lá no comecinho, né, fizemos gravações. Essas reuniões todas também ficam gravadas lá, tá bom? A gente sabe que é um assunto muito vivo e dinâmico, né? A gente pode sair uma normativa amanhã, a gente talvez vai ter que fazer outra reunião e trazer para vocês, mas a ideia é essa mesmo, tá? Tá bom?
surgiu uma pergunta aqui, adiantar verba de janeiro e fevereiro? Ah, sim, isso é previsto, né? Isso é previsto, a gente já tem sinalização que vai acontecer, tá? Que em dezembro será feito o adiantamento de janeiro e fevereiro, né? Liquidado na conta. Tá, mas a gente coloca vocês aí. Olha, tem uma questão do prêmio. O que a gente tem sobre o prêmio agora? A gente tem uma data. Vamos pensar assim, vamos viver o dia de hoje e amanhã. Vamos pensar aqui. A gente tem o artigo 4º, né, da normativa do prêmio. Ela fala que a organização tem que apresentar até o dia 14/11. Dia 14/11 não chegou ainda. Tem um tempinho aí. 14/11, o que tem que apresentar? Um termo de adesão. Para quem apresenta isso? Para o e-mail, que é o e-mail do repasse. SME Drecampulipo, ajuda aí, Sérgio. Só precisa ver se o Denis já encaminhou o e-mail, porque geralmente o setor de repasse ele encaminha o e-mail para vocês devolverem, tá? Deixa eu só ver aqui com ele se ele já encaminhou. A gente não sei se a gente fez um modelinho. O que nós. Que assim, não está no momento de falar sobre o prêmio ainda, porque a gente tem talvez algumas alterações, algumas coisas que vão acontecer, tá? O que a gente sabe do prêmio agora, até agora? Tem o termo de adesão, que todos têm. O deles não enviou ainda, então a gente está no começo dessa organização, tá? O prêmio ele é pago no ano que vem, a normativa fala até quando? Abril ou maio do ano que vem, né? Até abril. Abril, né? Então assim, agora a gente está no começo disso. Qual que é a fase agora? Vamos tentar viver cada dia o dia. Agora é a fase de preencher o termo de adesão. Então o deles, ele está aqui, ele já acabou de falar no grupo que ainda não enviou, vai encaminhar essa semana. Então devolvam o assinado para aquele e-mail que ele encaminhou, tá? Sempre para a gente fazer os ajustes corretos, tá? A gente vai fazer uma reunião específica do prêmio, só para falar sobre o prêmio. Provavelmente é nessa semana mesmo, no comecinho, nessa semana mesmo, aí do dia 14. Por quê? É importante falar sobre essa reunião especificamente aí na semana, porque... Pessoal, boa tarde. A internet aqui na DRE, infelizmente, caiu. A gente não vai conseguir... Mas, enfim, a gente já estava no finalzinho da reunião também. A gente programou 1 hora de reunião. A gente pede para que vocês, perguntas ou material vai ser disponibilizado, mas qualquer pergunta que vocês tiverem que precisar esclarecer alguma dúvida, por gentileza, manda para a gente, pode ligar, entrar em contato. Mas, infelizmente, a gente vai ter que finalizar a reunião porque a gente ficou sem internet aqui na DRE. Tá bom? Por favor. Muito obrigada pela participação de todos e não se esqueçam de olhar o e-mail que a gente vai mandar a lista de unidades para participar das oficinas, tá bom? Obrigada.